Então, vamos trabalhar com a unidade 7, meios de transporte. Os meios de transporte são utilizados para o deslocamento de mercadorias e de pessoas. Os transportes terrestres englobam os rodoviários e os ferroviários. Entre os não terrestres, podemos destacar os transportes aquáticos e o transporte aéreo. Então, vamos trabalhar aqui com os transportes aquáticos. No Brasil, temos a navegação fluvial e a navegação marítima. A navegação fluvial é feita nos rios. Entre eles, destacam-se os da Bacia Amazônica, da Bacia do Paraguai e o da Bacia do São Francisco, interligando o rio Tietê, em São Paulo, e o rio Paraná. Existe uma das maiores hidrovias da América do Sul, a Tietê-Paraná. Os principais portos fluviais do Brasil ficam em Manaus, no Amazonas, Teresina, no Piauí, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Juazeiro, na Bahia, e Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Entre os portos marítimos brasileiros, destacam-se os de Santos, São Paulo e do Rio de Janeiro, que são os de maior movimento no país. Além desses, outros portos importantes são os de Salvador, na Bahia, Parananguá, no Paraná, Suape, em Pernambuco, Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul e Tubarão, no Espírito Santo. Então, vamos pegar agora aqui os transportes terrestres. Então, vejamos. Dentro dos transportes terrestres, eles estão subdivididos. São os transportes rodoviário, né? E o transporte ferroviário. Então, vamos lá. O transporte rodoviário é feito por ônibus, automóveis, motos e caminhões. Eles transportam pessoas e mercadorias pelas rodovias. As rodovias são fundamentais para o comércio. Quem cuida da construção e da conservação das rodovias federais é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DINIT. Atualmente o transporte rodoviário é mais utilizado no país. Então, no nosso país, o que nós mais utilizamos são as rodovias. Transporte ferroviário. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854, no Rio de Janeiro, construída pelo Barão de Mauá. Os transportes ferroviários conduzem grandes cargas de mercadorias por mais custo relativamente baixo. O metrô, assim como o trem, é um meio de transporte que circula sobre trilhos. A diferença entre os dois tipos de transportes está no fato de um metrô ser um transporte exclusivamente urbano e, na maioria das vezes, subterrâneo, que circula debaixo da terra. No Brasil, há metrô nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Teresina e Salvador. Por quê? Porque os metrôs e trens que circulam sobre trilhos, né? Eles tendem a ter um maior número de velocidades. Então, essas cidades, por elas serem muito desenvolvidas, há necessidade de se ter esse meio de transporte, pelo imenso fluxo de pessoas que utilizam. Transportes aéreo. O transporte aéreo é um meio de transporte rápido e eficiente. Ele é bastante desenvolvido no Brasil, que conta com alguns dos aeroportos mais movimentados do mundo. Entre eles, destacam-se o Aeroporto Internacional de São Paulo, o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, na Ilha do Governador.
Para saber mais, transporte público. O transporte público é aquele cujos passageiros não são proprietários do veículo, tais como ônibus e metrô. É essencial em áreas urbanas, em especial em grandes cidades. Ele garante a mobilidade urbana e evita que o trânsito fique engarrafado, visto que transporta muito mais pessoas que automóveis de passeio particulares. Os meios de transporte são regulados por níveis de governos diferentes. Os ônibus que não saem do município são regulados pelo próprio poder municipal. Lá, os ônibus que ligam cidades e os transportes sobre trilhos são regulados por agências estaduais. O transporte aéreo e o transporte em rodovias nacionais são regulados por agências federais. E tudo com tranquilidade, obedecendo às regras e às normas do trânsito, com segurança.